Uma obra que agrada a adultos e encanta as crianças há mais de 150 anos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e hoje estaremos na companhia do livro Alice no País das Maravilhas, do escritor inglês Lewis Carroll. Na verdade, esse é o pseudônimo do reverendo Charles Dodgson. Sim, você ouviu direito. Reverendo. Ele teve uma criação religiosa bastante intensa porque a sua família desejava que ele acabasse seguindo carreira. Mas, ainda bastante jovem, ele ingressou na Universidade de Oxford. Logo cedo foi possível perceber o seu talento matemático e assim que terminou os estudos, ele já foi convidado a se tornar membro do corpo docente, atividade que ele não só aceitou, mas que ele exerceu a vida toda. Alguns anos após o seu ingresso como docente, a universidade recebeu o Henry Liddell, que seria então o novo reitor da universidade. Como era de praxe, eles acabaram se aproximando e Carroll conheceu 3 filhas do Sr. Liddell. Uma dessas filhas era Alice e foi então inspirado nessa garota que ele acabou criando esta obra que se tornou um clássico da literatura mundial. Isso aconteceu num dia que eles estavam passeando de barco e as meninas pediram para que ele contasse uma história. Vale dizer que ele já tinha o hábito de fazer isso no núcleo familiar. Ele era a pessoa que acabava divertindo todo mundo nas festas, nas reuniões, nos almoços de família com as histórias que ele criava. Então, ele criou esta história da Alice, que se tornou a primeira sementinha para que depois, de um modo mais trabalhado, ele lançasse essa obra. E ele não escreveu porque ele se interessou, ele escreveu porque a menina Alice pediu que ele deixasse registrada essa história. Quando ele, então, alguns anos depois, foi lançar este livro, ele procurou um ilustrador premiado, que era o John Tenniel, para fazer as ilustrações da obra, mas o Tenniel só aceitou depois de muita insistência. São as ilustrações que nós vemos até hoje na maioria das edições que existem no mercado. Algumas edições acabaram recebendo novas ilustrações, mas a maioria, de modo geral, o que se tem no mercado hoje são com as ilustrações originais do Tenniel. Este livro foi publicado em 1865 e foi muito bem recebido pelo público e pela crítica. Uma coisa importante de se dizer é que o Carroll, que foi o pseudônimo que ele adotou para publicar as suas obras, o nome dele acaba sendo associado algumas vezes a questões referentes à pedofilia. Isso porque ele gostava de estar perto das crianças, principalmente das meninas, que ele costumava chamar de minhas amiguinhas, e ele gostava de fotografá-las, sempre com autorização da família, mas ele tinha muitas fotografias. E quando ele morreu, ele havia deixado um pedido para que essas fotografias fossem entregues para as famílias, ou se as famílias não fossem localizadas, para que as fotografias fossem destruídas. Acontece que isso aconteceu num período onde a ideia que se tinha de infância não é a mesma que se tem hoje. Naquela época, as crianças eram vistas como adultos em miniatura e a idade de consentimento para um casamento era 12 anos, depois passou a ser 14 anos e gradativa e lentamente é que se chegou a uma maioridade de 18 anos. Então, naquele período, não se tinha as concepções de infância que nós temos hoje, não se tinha a concepção de pedofilia que se tem hoje. Seja como for,
não podemos apagar todo o brilhantismo da obra que ele deixou, que, como eu disse no início, é uma obra que até hoje encanta os seus leitores, e não apenas as crianças, mas também os adultos, que além de terem a oportunidade de se identificar em alguns aspectos com a Alice, também têm a oportunidade de voltar a ser criança, de viver um momento mágico, um momento especial na leitura desta obra. Bem, Alice, como eu disse, ela foi inspirada na Alice Liddell, que é uma menina que realmente existiu, e na obra ela tem uma idade aproximada à idade da Alice verdadeira, quando a história foi criada. Ela tem um pouco mais de 7 anos. É uma menina que tem uma vida financeira bastante confortável, ela tem acesso à educação, é uma menina que tem bastante conhecimento para a sua idade, e numa bela tarde, ela está sentada à beira de um lago com a sua irmã, que está lendo, e a Alice está ali um pouquinho entediada, olhando para os lados, não sabe se dorme, se não dorme, e de repente passa por ela um coelho branco. A primeiro momento ela não se interessa, ela não vê grande coisa, grande novidade nesse coelho, mas após alguns passinhos ela percebe que o coelho usa um colete, que nesse colete existe um bolso e que de dentro deste bolso ele tira um relógio. Aí sim, Alice tem a sua curiosidade atiçada, porque ela nunca viu um coelho com um colete que tivesse um bolso e que tivesse um relógio. Rapidamente ela começa a correr atrás deste coelho e ele se lança numa toca. Alice, sem problematizar como é que ela vai sair daquele buraco, daquela toca, ela vai atrás do coelho. E aí, para surpresa dela, ela começa a cair. E ela cai por um longo tempo. Quando finalmente ela chega em terra firme, ela percebe que está num mundo completamente diferente do seu. Um mundo que ela não conhece e onde todos os seus conhecimentos não funcionam. Então, tudo que ela sabe sobre matemática, sobre geografia e até sobre a formulação de frases, sobre a formulação de ideias, ali não funciona. Porque é um lugar completamente diferente, é um lugar estranho, é um mundo que ela sequer fazia ideia que poderia existir. Além disso, há também aquele conflito, aquela instabilidade entre a necessidade de crescer e de encolher. Isso é muito divertido quando nós lemos de uma maneira leve, sem tentar problematizar, mas também podemos pensar nessa dificuldade que nós temos de crescer, e aí quando crescemos, queremos voltar a ser criança, queremos diminuir, porque grande existem dificuldades, mas pequeno também existem dificuldades. Há a questão da identidade da Alice. Tem momentos em que ela não sabe quem ela não sabe para onde ela quer ir. E se nós juntarmos todas essas informações, nós percebemos que é muito familiar. É o processo do crescimento, é o processo de enfrentar uma nova realidade onde tudo aquilo que nós sabíamos já não funciona, onde tudo aquilo que nós acreditávamos já não faz mais tanto sentido, onde aquela pessoa que nós acreditávamos ser ali já entra em questionamento, entra em choque, começamos a problematizar as coisas de uma outra forma. Alice encontra vários obstáculos, vários desafios. Na maior parte do tempo, ela tem dificuldade de se posicionar, de dizer o que ela quer, o que ela pensa, de dizer quem ela é, para onde ela quer ir. E somente no final da história, Alice consegue se posicionar, consegue dizer o que ela quer, consegue dizer o que ela deseja. É uma obra que, como eu disse, encanta adultos e crianças, que pode ser lido de várias formas, pode ser lido para diversão, pode ser lido
problematizando cada pedaço, tentando entender, tentando fazer uma associação com a própria vida. Se você está numa ressaca literária, Alice pode ser uma boa escolha para você dar uma relaxada, porque além de divertir as crianças, ela também permite a nós, adultos, voltarmos um pouquinho a ser crianças, voltarmos um pouquinho a viver esse momento mágico que é a infância. Não sei se você conhece essa obra, se você leu ou se você conhece a história apenas por assistir os filmes. Deixe aqui nos comentários, compartilhe conosco a sua opinião, a sua experiência com a leitura da obra de Lewis Carroll, tanto Alice no País das Maravilhas, quanto Alice através do espelho. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, este é o Passeio Literário. Se você gosta de conteúdos de literatura, eu te convido a se inscrever no canal. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos também para embarcar conosco nesta aventura. Eu volto em breve com mais literatura para vocês. Até lá!